O que significa para você a palavra biosinalização? Quando você lê isso, vem o que na sua cabeça? Sinalização de vida. Traduzindo ao pé da letra, bio é vida, sinalização é sinal, é o sinal da vida. Maravilha. Perspicaz. Genial, talvez. Mas acontece assim, ó. As nossas células, as suas células, elas precisam de estímulo para regular o seu metabolismo. Quando eu falo em metabolismo, essa palavra metabolismo, vem o que na sua cabeça? Reações químicas que acontecem dentro da célula. Dentro da célula. Tá? Então, pensa que você é um ser multicelular e aí as reações que estão acontecendo dentro das células tem que ter alguma regulação. E essa regulação, na maioria das vezes, é produzida a partir de hormônios. Então você vai ter hormônios que são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas. E esses hormônios, eles atuarão na célula, regulando o metabolismo celular. Tá claro isso? Você entendeu a ideia? Então, preciso de hormônio. Aí o hormônio, ele vai para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, chega até as nossas células. E lá nas nossas células, esse hormônio, ele age nas nossas células, regulando o metabolismo dessa célula. Claro, se tem na célula, tem no tecido, órgão. Beleza? Então imagine assim, ó, é bem retardado o que eu vou te falar, mas, nossa, como é que está a sua frequência cardíaca agora? Vamos imaginar que ela é uma frequência cardíaca que está entre 100 e 60 batimentos por minuto. Isso é classificado como normal, beleza? Beleza. Se você tem uma descarga adrenérgica, o que significa isso? Significa que a sua glândula suprarrenal, que também é conhecida como glândula adrenal, vai produzir a adrenalina. E a adrenalina é um hormônio. Aí esse hormônio vai para a corrente sanguínea e chega até o seu coração. E aí lá no coração, esse hormônio vai falar, entre aspas, para o coração: bata mais forte e mais rápido. E aí você tem uma situação que a gente conhece como taquicardia. Então você aumenta a frequência de contração e relaxamento do coração. Mas perceba que para que isso seja uma verdade, a resposta ela não é do coração. A resposta é da célula do coração. Então a gente não olha para o órgão, a gente olha para a célula. E claro, essa resposta ela vai para o tecido e vai para o órgão. Claro que fisiologicamente pensando, você está olhando para o coração, você está aumentando ou diminuindo a sua frequência. Mas você não pode pensar no coração pensando que é uma coisa só. Claro que não. É constituído de diferentes tipos celulares e aí o hormônio vai agir em alguns desses tipos celulares para você aumentar a sua frequência cardíaca. Fechou? Entendeu que você tem que pensar em nível celular? Sempre. Isso serve para qualquer outra discussão que você quiser. Tipo, vamos imaginar que você então é um paciente, ou o seu paciente ele é taquicárdico. Então a frequência cardíaca dele é sempre maior do que 100 batimentos por minuto. E aí, como você é uma pessoa extremamente estudada, você vai falar assim: nossa, esse cara está tendo provavelmente alguma resposta adrenérgica. Ou seja, o sistema nervoso simpático dele pode estar hiperestimulado. Então você está liberando muita adrenalina. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você sabe que a adrenalina ela age em cima de um receptor. É o receptor que a gente chama de beta-adrenérgico. Então o fármaco que eu vou ter que dar para esse cara vai ser um fármaco que inibe o receptor beta-adrenérgico. Aí significa que a adrenalina não tem mais a sua ação. Logo, a pessoa deixa de ter taquicardia. Então, pensar em biosinalização, claro que você está pensando no hormônio, mas você também está pensando no fármaco. Porque são moléculas, hormônio
ou fármacos que irão interagir com a célula. Para quê? Para regular o metabolismo celular. Fechou? Fechou. Então, olha que genial que é isso. Quando você pensar nessa brincadeira, você tem que pensar em algo parecido com isso. Claro que isso é a sua membrana plasmática, e aqui você está no meio extracelular, e aqui embaixo você está no meio intracelular. Isso é uma proteína, perceba que é uma proteína na sua forma terciária ou quaternária, e essa proteína liga o meio extra com o meio intracelular. Beleza? E aí perceba que aqui no meio intracelular você tem várias outras proteínas. E essas outras proteínas não atravessam a membrana plasmática. Então existem algumas proteínas que atravessam a membrana plasmática e outras não. E isso aqui, ó, é o nosso primeiro sinal. Então isso vai representar para a gente um hormônio, mas poderia representar também um fármaco. A ideia é exatamente a mesma. E olha o que vai acontecer nessa brincadeira. Tanto faz se você trabalha com hormônio ou se você trabalha com um fármaco, o hormônio, ele vai interagir com o receptor, ele manda esse sinal para dentro da célula, e aí a célula vai responder a essa interação com o hormônio. Mais uma vez, poderia ser o fármaco. Perceba que o fármaco não entrou na célula. Perceba que o hormônio não entrou na célula. O que entrou foi o sinal dele, mas ele está lá de fora. Beleza? E aí, essas reações que estão acontecendo dentro da célula, a gente reconhece isso como biosinalização. Então, a biosinalização significa a resposta celular frente a um estímulo. Mais uma vez, esse estímulo pode ser hormônio? Pode. Esse estímulo pode ser fármaco? Pode. Pode ser qualquer outra coisa que estimule a célula. Qualquer molécula que consiga interagir com a célula. Fechou? Você conseguiu compreender que essa molécula não entra na célula? Então, 90% dos fármacos, talvez menos, 80% dos fármacos não entra na sua célula. Fica no lá, ligado à membrana plasmática. Então, você vai ter receptor de membrana plasmática, que é uma proteína, e esse receptor de membrana plasmática recebe o sinal proveniente do ligante, né? Pode ser qualquer coisa no sentido de fármaco, no sentido de hormônio. Show? E aí o que a gente vai perceber? Na verdade, você vai ter... Meu computador parou de funcionar. Na verdade, você vai ter isso. 5 tipos básicos de receptores. Tá aqui, ó. 5 tipos básicos de receptores que estão na membrana plasmática. E um tipo que está lá no núcleo celular. Então funciona assim, a gente vai discutir alguns. Receptor associado à proteína G. Anota isso, por favor. Receptor associado à proteína G. É o primeiro tipo, talvez um dos mais importantes que a gente conhece. Receptor associado à proteína G. Beleza? Segundo, receptor tirosina quinase. Receptor tirosina quinase. Nos livros pode estar também sinase, é a mesma coisa. Receptor tirosina quinase ou receptor tirosina sinase, é a mesma ideia. Beleza? Terceiro, receptor guanilil ciclase. Receptor guanilil ciclase. A gente vai entender isso. Terceiro, quarto tipo. Canal iônico. Esse com certeza você sabe. Canal iônico. Você já ouviu falar de bomba de sódio e potássio? É o número 4. Número 5. Receptor de adesão. Isso, por exemplo, para você entender, está relacionado com câncer. Receptor de adesão.
E o sexto, não menos importante, receptor nuclear. Então são 5 que ficam na membrana plasmática e um que fica lá dentro da célula, lá no núcleo. E aí, claro, se você estiver pensando no receptor nuclear, a molécula tem que entrar na célula e chegar até o núcleo. Lógico. Agora, nos outros, a molécula para na membrana plasmática e só o sinal dela chega dentro da célula. Fechou, queridos? Perceba o seguinte: existirá algumas características para que o ligante que está representado em L na imagem se ligue ao seu receptor que está aí, ó, o R na imagem. Tá, quais são as características para isso? Por favor, tira a foto ou anota a primeira aí característica. Professor, qual que é o receptor da... Tirosina quinase, é o segundo. É o segundo, tirosina quinase. Características gerais, então, da transição de sinal. Primeira característica, especificidade. Sem ler aqui, ó, olha só para a figura. O que significa ser específico? Então você tem mais de um ligante, e esses ligantes são diferentes, e você tem um receptor. Claro que cada receptor lá na membrana plasmática interage com o seu próprio ligante. Simples assim. Então, cada receptor é específico para o seu hormônio. Cada receptor deveria ser específico para o seu fármaco. Na maioria das vezes, quando você pensa em fármaco, isso não é verdade. E aí você tem os efeitos colaterais. Então, existe efeito colateral porque o fármaco não é específico para o seu receptor. Aí ele se liga em outros receptores que não era para ligar. E aí você tem outras respostas que não deveria existir. Quanto mais caro, teoricamente, é um fármaco, significa que melhor ele é, e isso significa simplesmente que ele vai se ligar em menos receptores. Ele vai tentar ser o mais específico possível. Isso é extremamente caro fazer. Então, primeira característica... Professor, então o genérico teria uma... É ruim. É ruim. Porque ele vai ter muito o que a gente chama de enantiômeros. Muitas imagens especulares. Aí metade funciona, metade não. Mas bola meio alto. Exatamente. Segunda característica. Anota aí pra gente. Amplificação de sinal. Se você olhar a figura, você vai entender o processo também. Então, um único sinal significa um único fármaco, uma única molécula de fármaco, poderia ser uma única molécula de hormônio. Quando interage com o seu receptor, esse receptor interage com várias outras coisas. Então você está amplificando o sinal. Então você está ampliando o sinal. Significa que um único fármaco ou um único hormônio vai estimular várias enzimas intracelulares. Amplificação de sinal, aumento de sinal. Fechou? Então, pense que a membrana plasmática estaria aqui, ó. Né? E essa enzima 1 seria o nosso receptor. Aí o hormônio, o sinal, o fármaco, interagiu com o receptor e esse receptor interagiu com várias outras coisas. Retardado, muito fácil, não tem nenhum grilo nisso. Terceira característica, modularidade. Modularidade é um pouquinho menos fácil de entender, mas lembra muito de quando você vai equalizar alguma coisa. Vou tentar dar um exemplo prático disso. Deixa eu pensar num exemplo que a gente já estudou. Tá, eu acabei de falar para você de taquicardia, certo? A taquicardia seria o hormônio estimulando lá o nosso nó sinoatrial a fazer com que você aumentasse a frequência cardíaca. Esse hormônio seria a adrenalina, por exemplo.
Aí você vai aumentar a sua frequência cardíaca. Mas eu não quero que aumente a frequência cardíaca, agora eu quero que ela volte para a normalidade. Duas coisas podem ser feitas. Primeira coisa, a adrenalina parar de agir. Segunda coisa, a acetilcolina agir no lugar. Tanto a dessensibilização, que vai ser a próxima característica, quanto a acetilcolina, que é um outro hormônio, vai tentar regular o sinal para que você volte, para que volte à normalidade. Então você está modulando, você está regulando, né? Você está tentando fazer com que essa brincadeira volte para a normalidade. A gente não discutiu isso, mas a ideia também seria: quando você está pensando no transporte de gases dentro do nosso corpo, você está pensando em uma proteína chamada de hemoglobina, certo? E a hemoglobina tem diferente afinidade pelo oxigênio. Então funciona assim: ao nível pulmonar, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é bastante baixa. E essa diferença é compensada pela pressão de oxigênio da nossa inspiração. Ou seja, quando você inspira, chega muito oxigênio. Aí esse oxigênio se liga à hemoglobina. E aí, essa hemoglobina ela vai ficando cheia de oxigênio. E aí ela vai organizando, ela vai melhorando a sua afinidade, ela vai aumentando a afinidade. Aí, essa hemoglobina cheia de oxigênio sai do pulmão e vai para os tecidos. Lá no tecido, você vai perceber que a afinidade ela tem que diminuir. Então vai existir uma molécula que vai interagir com a hemoglobina para modular a afinidade, para diminuir a afinidade. Aí o oxigênio se solta da hemoglobina e vai para o tecido. Então, quando você pensa em modular, você pensa em regular. Você pensa em aumentar ou diminuir as afinidades da proteína ou da célula. Terceira característica, dessensibilização. O que é isso? Quando uma informação chega até a sua célula, depois que essa informação fez o sinal, esse sinal tem que parar. E como que para? Fazendo com que a resposta celular iniba a ligação sinal-receptor. Então a gente bloqueia o receptor. Ao bloquear o receptor, o sinal para. Imagina uma situação de dor. Ah, estou sentindo dor. Significa que você está tendo uma resposta celular para a sensação de dor. Se essa resposta não for parada, você vai sentir dor sempre. Então você tem que dessensibilizar para que o sinal de dor pare de acontecer, senão não para nunca. Então, acho que é muito simples isso, né? Você, beleza, parou de acontecer o processo. Última característica e não menos importante, integração de sinal. O que significa? Mais de um hormônio, ou seja, dois sinais diferentes podem gerar a mesma resposta. Exemplo, quando você está numa situação de estresse. Estou estressado. O estresse vai liberar cortisol e vai liberar adrenalina. Tanto o cortisol quanto a adrenalina, ao agir numa célula muscular, vai gerar respostas parecidas. São dois sinais distintos, cortisol e adrenalina, e esses dois vão regular o metabolismo celular, basicamente gerando uma única resposta. Isso tem vários outros exemplos, mas é sempre mais de um sinal, sempre mais de um hormônio, para que você tenha a mesma resposta celular. Show? Vou dar uma outra ideia que você vai estudar muito. Insulina e GLP, que é Glucagon-like Peptide. Peptídeos como o glucagon. GLP e insulina têm a mesma resposta. Então, quando você for tratar, por exemplo, diabéticos, ou você vai tratar diabéticos estimulando síntese de insulina ou estimulando síntese de GLP, a resposta celular será a mesma. Então, você tem dois sinais para uma mesma resposta. Claro, isso chama integração de sinal. O slide anterior é considerado um feedback negativo? Pode ser.
Pode ser na adaptação, né? Ou dessensibilização, pode ser feedback negativo, sem nenhum problema. Entendemos até aqui, queridos? Difícil? Olha. Modular é você regular a resposta celular. Regular. Tem hora que eu quero que aumente a resposta celular, tem hora que eu quero que diminua a resposta celular, então você está modulando a célula de acordo com a necessidade. Adaptação é quando a resposta ela tem que ser separada. Você está sentindo dor, para de sentir dor. Como? Você tem que a sua célula vai dessensibilizar ou adaptar. Aí você para de sentir dor. Entendeu? Então é um processo de dessensibilização. Mais alguma dúvida, gente? Então, essa foi a parte facinha da aula. Isso é muito básico. Isso a gente tem que saber. Não teve nenhum segredo até agora. O que a gente estuda hoje? Desses 6 receptores que eu falei para vocês, a gente só vai estudar o primeiro. Só esse. O resto você vai fingir que nem existe, tá? E aí, quando for necessário, a gente vai lembrando dos outros. Mas para esse primeiro momento, receptores associados à proteína G. Vou puxar, não sei se vou puxar saco, mas vou tentar. Vocês tiveram aula com a professora Eliana? Acho que é o semestre que vem que vocês terão aula com ela. Um dos caras mais importantes, o marido dela, o ex-marido dela é professor da USP de São Paulo. E é um dos caras assim, mais picas grossas do Brasil, quando a gente pensa em biosinalização, olhando para essa primeira característica, receptor associado à proteína G. É o cara, tipo, o que se sabe no mundo sobre isso? Quem inventou isso, quem descobriu foi o ex-marido da professora Emiliana, que vai dar aula para vocês no semestre que vem. Então, embora eles tenham largado, nossa, queria estudar muito isso. Liga para o ex-marido dela. É um cara. Então a gente só vai estudar esse receptor. Só. E se a gente souber ele, fala assim, nossa, deu certo. Então é isso que a gente viu. Receptor associado a qual proteína? G. Fechou? Fechou. Eu vou te mostrar algumas coisas. Esse primeiro slide ele é muito fácil e muito importante. Por favor, se você puder tirar foto, se você fizer qualquer coisa, faça agora. Vou lhe dizer o que está acontecendo aqui. Presta atenção, por favor. Se você tiver com sono, levanta. Se você tiver grilado, xinga alguém aí, dá um murro na cara de alguém. Mas agora presta atenção. A proteína G estava naquele primeiro vídeo que o senhor mostrou lá. Capaz. Vem que são um ar tão quente. Então, diz o seguinte, ó. Vamos lá. Você consegue perceber que essa é a nossa membrana plasmática? Sim? Esse é o meio extra e aqui é o meio intracelular, fechou? Isso aqui, ó, que eu estou circulando agora, se chama ligante, que é o hormônio. Poderia ser o fármaco? Poderia, mas é o hormônio. Isso que está em laranja para você na imagem é o receptor. Está vendo lá o receptor? Perceba que esse receptor ele liga o meio extra com o meio intracelular. Faço isso? Faço isso. O que está em verde na imagem é a proteína G. Perceba que a proteína G ela tem 3 subunidades. A, B, C. Na verdade é alfa, beta, gama. Tá bom? 3 subunidades. Obrigatoriamente. Gente, se ela tem 3 subunidades, ela é uma proteína terciária ou quaternária? Quaternária, inferno. Terciária é só uma subunidade. Mais de uma ela é quaternária. Por que ela se chama proteína G? Porque quem que vai fornecer energia para ela? O GTP. Lembra de onde veio o GTP? Lá do ciclo de Krebs. Isso, mais conhecido como ciclo do ácido cítrico. Então, quando você pensar em GTP, você está pensando na guanosina trifosfato. O que muda do GTP para o ATP, gente? A base nitrogenada.
né? No GTP você tem guanina, no ATP você tem adenina. Mas só muda a base nitrogenada. São duas bases púricas. As bases têm 2 anéis cada. Tá claro isso pra gente? Professor, qual que é a diferença funcional dela? Não, é só de especificidade. Tipo, se você colocar ATP aqui, não encaixa. Não encaixa, tem que ser só o GTP. Então vai, vem junto comigo, ó. O que é isso? Que é o hormônio, beleza? Podia ser fármaco. O que é isso? É o receptor. Esse receptor, quando a gente fala associado, é a mesma coisa de falar ligado, tá? Ele está ligado a qual proteína? Quantas subunidades? Quais? Beleza, alfa, beta, gama. Por que chama proteína G? Porque quem fornece energia para ela não é o ATP, é o... E aí, quando o GTP fornece energia para ela, a subunidade alfa não é a beta, não é a gama, é a alfa, que se desloca pela membrana plasmática. Ela literalmente anda na membrana plasmática. Aí, essa proteína G vai ativar uma outra enzima. Ela se chama adenilil ciclase. Eu gosto de chamar de adenilato ciclase. Adenilato ciclase. Beleza? Adenilato ciclase. O que essa enzima vai fazer? Vai transformar o ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A. Calma que você vai entender isso bonitinho. O que a gente está querendo nessa discussão? Ó, o que a gente quer? A gente quer a resposta celular. Então a gente quer com que a célula modifique a sua resposta. Para isso a gente precisa de quem? Do hormônio. Ah, então o hormônio vai gerar a resposta celular? A resposta é sim. Como? O hormônio entra na célula? O hormônio se liga ao receptor que está associado à proteína G. Esse é o primeiro evento. A proteína G recebe energia de quem? GTP. A subunidade alfa se desloca pela membrana plasmática porque tem essa energia e ativa uma enzima chamada de adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz? Transforma o ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico ativa a proteína quinase A. E aí você tem a resposta celular. É exatamente esse caminho que faz o seu coração bater mais rápido. Tipo, a adrenalina se liga no receptor lá do seu coração, do seu miocárdio. O receptor está associado à proteína G. Subunidade alfa se desloca pela membrana plasmática. Ativa a adenilato ciclase que converte o ATP em AMP cíclico que ativa a proteína quinase A. Tudo isso que eu falei serve para quê? Para você aumentar a frequência cardíaca. Você vai ver outro videozinho exatamente sobre isso. Eu falei rapidão, mas você vai perceber isso rapidinho. O que você tem que saber? Ó? Qual é a ideia? A ideia é isso aqui. Ó. O que significa converter ATP para AMP cíclico? O que significa isso? Vou desenhar isso para você. Vou desenhar. Ah, tá. Pode desenhar. Deixa eu pegar aqui. Esse M é de mono? Hã? Esse M é de mono? A AMP cíclica é de mono. Ah, então vai tirar os seus fosfatos. Vai tirar dos seus fatos e vai fazer com que ele fique cíclico. É só isso mesmo. Se você já entendeu a paradinha, é só isso. Deixa eu pegar aqui rapidão. Funciona. Então, dá uma olhadinha para isso, queridos. Ó, vou desenhar aqui, ó.
Isso é a nossa base nitrogenada. Perceba que essa base nitrogenada, ela contém 2 anéis. E aqui eu vou colocar um duplo. Muito bonitinho. Aí aqui você tem um açúcar. Esse açúcar contém 5 carbonos. Então, aqui você tem hidroxila, aqui você tem hidroxila. Então tá lá, ó, carbono número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Ligado ao carbono número 5, você tem um fosfato. Isso que eu estou desenhando é o quê? Isso é adenosina monofosfato. Vou colocar um outro fosfato aqui para você ficar bem feliz. Isso que eu estou desenhando agora é o quê? Difosfato. Vou colocar mais um fosfato aqui para você falar, agora sim, tem fosfato pra caralho. Isso significa trifosfato. Beleza? Então, o que está em preto aí pra gente, vou tirar aqui para ficar mais bonitinho, vai representar pra gente a nossa adenina. Perceba que a adenina é a base nitrogenada. O que está em vermelho é a ribose. E o que está os pezinhos com oxigênio é o grupo fosfato. Beleza, gente? E aí quando você pega adenina mais ribose, isso muda de nome. Isso agora é chamado de adenosina. Show? Show. O que a enzima faz? Olha só. A enzima vai pegar essa molécula que se chama ATP, vai retirar isso aqui, ó. Retirou isso. Agora você tem o quê? AMP, certo? E aí eu vou interagir, ó, essa hidroxila com essa hidroxila. Uma interação química entre elas. Essa interação química entre elas transforma o AMP em AMP cíclico. Então esse Czinho que você está vendo de cíclico é graças a essa ligação química entre o fosfato lá do carbono 5 com a hidroxila do carbono 3. Se eu tirar isso, ó, tirei essa ligação. Eu só não dou conta de tirar ela. Apaga. Tirei essa ligação. O que você tem agora? AMP. Isso é AMP. Beleza? Não, eu não quero AMP. Eu quero AMP. Então tem que ter interação entre o fosfato do carbono 5 e a hidroxila do carbono 3. Essa molécula agora não é mais AMP. Agora ela é o AMP C. Esse C vem de cíclico. Esse cíclico é essa ligação. Tá claro isso? Então, quando você olha para lá, ó, que eu não sei nem onde está mais. Quando você olha para cá, o que você está observando? Ó, que a enzima adenilato ciclase vai transformar o ATP em quem? AMP cíclico. Ou seja, vai pegar 2 fosfatos do ATP, retira ele. Aí o primeiro fosfato se liga à hidroxila do carbono 3, AMP cíclico. É só isso. O que esse AMP cíclico faz? Ativa a proteína que nasce A. Gente, tá vendo que é pKa aqui, ó? pKa. De onde vem esse A, você acha? A veio do... E esse A da adenilato também está referindo ao ATP. Então, esse é o caminho.
Então, essa é a ideia. Olha se você entende isso bonitinho. Ó, olha para esse vídeo, por favor. Olha lá. Você tem o ligante, o hormônio, se ligou ao receptor, proteína G, 3 subunidades, alfa, beta, gama. Chegou o GTP, subunidade alfa, ativa adenilato, e a adenilato ciclase vai converter o ATP em AMP cíclico. Para onde vai a fosfato? Fica na célula, fica em forma de pirofosfato. E aí o AMP cíclico ativa qual proteína? Proteína quinase A. E aí você tem a resposta celular. Qual é o primeiro sinal? O hormônio. Qual é o segundo sinal? O AMP cíclico. Decora isso. Primeiro sinal, hormônio. Segundo sinal, AMP cíclico. Gente, se você fosse estudar realmente até chegar na resposta celular, você teria o terceiro sinal, o quarto sinal, o quinto sinal, o sexto sinal. Não, você não estuda isso. Ah, Léo, eu quero estudar. Aí você vai ter que brincar de ser endócrino na sua vida. Aí você vai fazer a sua especialização em endocrinologia e você vai estudar o resto. Caso contrário, você não estuda. Então, tipo, é pai, eu falo isso, mas lá no ensino médio, você fala assim, hormônio adrenalina faz ter taquicardia. Isso é ensino médio. Agora, a gente chega no segundo sinal. Hormônio adrenalina faz ter taquicardia por causa desse caminho. Acaba aqui? Não. Aí se você quisesse continuar a discussão, você tem que fazer pós-graduação. Explicando o processo para aumentar a frequência cardíaca. É só esse processo. Só esse processo. Assim, mais uma vez, chegou no segundo sinal. Você teria o terceiro, o quarto, o quinto. Mas é isso. O hormônio se liga ao receptor, que está associado à proteína G, subunidade alfa, ativa adenilato ciclase, que transforma ATP em AMP cíclico. AMP cíclico ativa a proteína quinase A. Isso acontece em qualquer hormônio, não só adrenalina. Adrenalina. Que é o que a gente está estudando agora, mas vai acontecer mais ou menos com uns 20 hormônios diferentes. Mas você tem uns 150 hormônios. Sua pergunta? Então, porque na verdade a gente tem uma ideia errada, porque vocês devem ter trago do ensino médio que quem ativa as coisas é o ATP, não é? Isso é uma das mentiras que contam pra gente, mais uma das mentiras que contam pra gente no ensino médio. Quando a gente for estudar enzimas, você deve ter pensado assim também. Nossa, a enzima vai funcionar quando tiver energia proveniente do ATP. Isso também é outra mentira. Não é verdade isso. Então, na verdade, quando a gente fala que a gente está ativando ou inibindo alguma coisa, não é obrigatoriamente uma transferência energética. É simplesmente uma ligação para que a molécula mude a conformação. Isso é ativar. Você não precisa de fornecer energia. Essa ideia energética ela é meio doida. Entendeu essa primeira ideia? O carbono se liga ao fosfato é o 5. É sempre o 5 com o da hidroxila do carbono 3. Então, esse desenho. Esse desenho, né? Então, ó, na ribose, 5 carbonos é 5 fosfato do carbono 5. Eu achei que esse era um 6. Que isso, uma letra bonita dessa, velho? 4, 5. Porra! A minha letra é feia, foi mal, né? Mas acredite que isso é um 5. Não, vou até arrumar que agora, que isso? Não pode ser tão feia assim também, não. Olha lá, vamos arrumar isso. Não. Pentose com 6 carbonos. Então, olha lá. Agora pode. Moleque, agora tira bola. Beleza? Então, o fosfato do carbono 5 com a hidroxila do carbono 3. Qual ligação química da ATP para
Não, mas aí, ó, a PK é uma enzima. Proteína quinase A é uma enzima. E aí essa molécula inteira vai lá no sítio ativo da enzima, muda a conformação dela e ela é ativa. Entendeu? Show até aqui? Gente, você tem que decorar essa sequência que eu falei para vocês? Acredite que tem, muito. Porque vai fazer assim, ó. Qual que é a lógica? A professora de farmacologia vai falar assim para você, ó. Nossa, eu preciso, esse fármaco vai ter uma resposta beta-adrenérgica. Você tem que pensar nisso tudo. Beta-adrenérgica, beleza. O fármaco se liga ao receptor que está associado à proteína G, subunidade alfa ativa a adenilato ciclase, que transforma ADP em AMP cíclico, a AMP cíclico ativa a proteína quinase A. E aí você tem a resposta celular. Beta-adrenérgico é isso. Sim? Aí o cara vai falar assim para você, não. Esse fármaco é antagonista beta. Você está pensando que todo esse sinal está deixando de acontecer. Então esse sinal faz seu coração bater mais rápido. E se você bloqueia esse sinal, seu coração volta para a normalidade. É isso. Basicamente é isso. Show? Essa é a primeira possibilidade. Vamos para a segunda. Ah, você acha que é vida? Eu falei que era difícil, você falou assim, não é não. É coisa assim. Não, eu passo lá o vídeo, você faz. Ó. Ah, você dá conta, você é jovem. Olha lá o vídeo. Olha lá o vídeo, olha lá. Olha o vídeo, curte aí. Olha lá. Vai descrevendo aí na sua cabeça. Forma essa imagem na sua cabeça lá. Chegou quem? Qual subunidade? Ativou quem? Se transformou quem em quê? E a AMP cíclico. E ativou a proteína? Pronto. O AMP cíclico ativa a proteína. Você percebeu que está ativo? Você está vendo uma amplificação do sinal. É mais de um ATP que está sendo transformado, claro. Está amplificando o sinal. Você falou pra mim, vai? Não. Eu quero que você fale. Parou ímpar. Vai. Pedra, papel, tesoura. Vamos na sinuquinha então, hein? Pedra, papel, tesoura. Depois da aula. Me respeita, rapaz. Me respeita. Me leva a sério. Segunda possibilidade. Você vai perceber que o começo é exatamente o mesmo. O que vai mudar será a enzima. E aí, para ali para frente, tudo muda. Olha para cá. Você consegue perceber que essa é a sua membrana plasmática? Esse é o receptor. Está associado a qual proteína? Quantas subunidades? Alfa, beta? Qual que se desloca? E aí lembra que era adenilato ciclase? Mudou aqui, ó. Então o começo é idêntico. Só muda da enzima para frente. Tá bom? Aquela enzima que a gente discutiu se chamava adenilato. Essa enzima se chama fosfolipase C. Agora a gente vai desenhar de novo para você entender. Eu esqueci seu nome. Gabriela, você vai ter que me falar agora mesmo, tá? Ah, não, eu vou te xingar. Vou falar não. Vai. Olha só, queridos. Você percebeu que a nossa membrana plasmática tem umas bolotinhas? E aí entre as bolotinhas tem duas perninhas, que é o seu mosaico fluido. Tá lá bonitinha. Nossa, meus desenhos são melhores do que dos vídeos, são? Tá bacana. E aí tem o receptor de membrana, certo? E esse aqui que está representado em verde vai ser a minha enzima. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou mostrar para você o que acontece nisso aqui, ó.
Vamos ampliar aqui, ó. Estou ampliando, hein? Um lipídio de membrana. Vou fazer ele ficar gigantão. Então você vai ter, toda vez que você pensar nesse lipídio de membrana, você vai pensar assim, ó. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Era pra ser bonito. Mas a menina falou que eu desenho feio, feio. Assim, 3 carbonos. Ligados lá entre si. E em cada carbono, uma hidroxila. Belezinha? E aí você completa o resto com hidrogênio. Isso que eu acabei de representar para você se chama glicerol. Oi, glicerol. Isso é glicerol. Tá? Ah, quero ver um glicerol na vida. É isso que você está vendo. A perninha preta, uma perninha preta, vou desenhar ela aqui, ó. É um ácido carboxílico, ó. E aí eu vou colocar aqui 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acabou a página. Tem que ter no mínimo 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? 20 carbonos. Vou grudar esses dois aqui, só vou agrupar aqui para ficar mais fácil aqui. Tá. Olha o que vai acontecer, ó. Olha se você acha que isso é difícil. Essa hidroxila aqui, ó. Essa hidroxila vai se juntar com esse hidrogênio. Isso forma o quê? Então vou apagar a água, ó. Apaguei lá a hidroxila e apaguei o hidrogênio, tá vendo? Aí o oxigênio interage com o carbono. Viu isso? Foi fácil? Vou fazer exatamente a mesma coisa do lado de cá com outra cor, mais bonita. Ó, C dupla O, OH, com um grande esqueleto carbônico. Ácido graxo, certo? O que vai acontecer com essa hidroxila e com esse hidrogênio? Sai na forma de água. Aí aquele carbono interage com o oxigênio. Uma ligação do tipo esta, bonitinho. Beleza? Se você colocasse mais um ácido graxo aqui na frente, ó, você teria o triacilglicerol. Então, com um único ácido graxo, fica. Vou apagar isso para você perceber. Vou tirar isso daqui. Ó. Tirei. Aquela molécula que você está vendo lá, como é que ela chama? Monoacilglicerol. E agora? Você consegue perceber que isso chama acil? Que é a mesma coisa do que ácido graxo. É sinônimo. Então, diacilglicerol. Se eu colocasse isso, ó, Ctrl C, Ctrl V. Se eu colocasse aqui, ó, seria o quê? Seria o nosso triacilglicerol, que é o que você come toda hora. Ah, não come gordura. É essa aí que você está comendo. Beleza? Show? Show. Só que lipídio de membrana tem quantas perninhas? 2. Então isso não existe, ó. No lugar do terceiro ácido graxo, a gente vai colocar, vou tirar lá o hidrogênio, ó, tirei o hidrogênio, e vou colocar um fosfato. Beleza? E, além do fosfato, eu não estou fazendo nada mesmo, vou colocar aqui um carboidrato. Fazendo bosta nenhuma. Ah. Meu Deus. Ficou horroroso o meu carboidrato. Tirou o hidrogênio, foi bom. Esse ainda vai para o ambiente. Então, aqui tem uma hidroxila. Aqui vai ter outra, aqui vai ter um fosfato. Aqui vai, tá? Vou colocar aqui o PO3 para você ficar feliz. Aqui vai ter outro fosfato. E o resto é hidroxila. Beleza? Então tudo isso aqui que eu estou circulando de vermelho, ó. Estou circulando isso de vermelho. Tudo isso que eu estou circulando de vermelho representa essa bolinha vermelha. Então, a bolinha vermelha, que é a cabeça polar, é tudo isso aqui. E as duas perninhas pretas são os dois ácidos graxos.
Fechou, gente? Tá? Aí eu vou colocar agora 4 enzimas. E a coisa mais fácil do mundo agora, pelo amor de Deus. Olha para cá para você falar assim, nossa, então esse raio vai ser as minhas enzimas. Vou colocar 4, tá? Perceba que eu estou colocando em lugares diferentes. Essa vai ser preta, essa vai ser azul, essa vai ser uma cor que subiu, essa vai ser, funciona. Vamos colocar aqui uma cor bem bonita, cinza, e essa vai ser amarela. 3 enzimas diferentes. Sabe como é que chama essas enzimas? Antes disso, ó, vou tirar as enzimas daqui só para você perceber. Ó. Esse carbono vermelho é o carbono número 1, esse é o carbono número 2 e esse é o carbono número 3, tá? 3 carbonos lá no seu glicerol. Olha como é que isso é difícil agora. A minha enzima amarela, ela se chama fosfolipase A1. Por que ela chama A1? Porque ela vai quebrar a ligação do carbono 1 com esse ácido graxo. Como é que você acha que chama essa outra? Fosfolipase A2, gente. Ué, tá no carbono 2. A fosfolipase A2 quebra a ligação do carbono 2 com esse ácido graxo. Como é que você acha que chama a terceira? Fosfolipase C. Não existe A3, mas é a mesma coisa, você concorda comigo? Fosfolipase C e A3, fosfolipase C. Essa foi a primeira a ser descoberta, tá? Fosfolipase C. Então a fosfolipase C quebra aqui, ó. Esse fosfato, isso tudo vai sair, ó. Ixi, Maria. Faltam minhas coisinhas aqui de baixo. Então, nossa, tudo isso que está destacado vai sair. Ah. Aí eu estou trabalhando com qual fosfolipase? C. Se existe a fosfolipase C, existe a fosfolipase D de dado. Ah, Léo, e a fosfolipase D? Vai sair isso, ó. Perceba que o fosfato ficou lá, tá vendo? Percebeu a diferença, gente? Sim? Então vamos ver se você vai ter que saber de tudo isso. Sim. Então, porque fosfolipase A1 e A2 está relacionado com um processo inflamatório. É para dizer, ativou a fosfolipase A2. Você vai, beleza. Significa que está liberando isso aqui como um sinal. Isso seria um sinal intracelular. Não. Foi a fosfolipase A1. Isso aqui seria um sinal intracelular. Não. Olha o que a gente está estudando. Deixa eu pegar aqui o que a gente está estudando. Deixa eu pegar lá. Qual fosfolipase que está escrito lá? Você conseguiu perceber isso? Ó, essa aqui é a nossa fosfolipase C. Significa que ela quebra a ligação de qual carbono? 3. Fosfolipase C seria a mesma coisa da fosfolipase A3. Não existe A3, existe a C. Show de bola? E olha o que vai acontecer. Vou voltar lá. Vou apagar um monte de coisa e aí a gente está acabando a nossa aula. Tipo, não é isso. Não é isso. É isso. Vou apagar aqui tudo, ó. A fosfolipase A2, ela não me interessa. Não vou trabalhar com ela agora. A fosfolipase A1 não me interessa. Não vou trabalhar com ela agora. E a fosfolipase D não me interessa. O que me interessa é a fosfolipase C. Então, deixa eu só aqui, ó. Deixa eu só agrupar isso aqui. Tudo agrupar. Então, olha o que vai acontecer, gente. Olha isso.
Sabe como que chama isso que está em azul? Isso que está em azul se chama inositol. É um carboidrato. Esse inositol, ele tem quantos fosfatos? 1, 2. Tem 2 fosfatos. Esse fosfato aqui de cima, ó, ele não é do inositol. Esse fosfato aqui, ó, é do gliceraldeído. É do glicerol. Tá bom? Então só lá que está em azul. Beleza. Então, se você olhar para essa molécula gigantona, a sigla dela é PIP2. O que significa PIP2? Significa fosfatidil inositol com quantos fosfatos? 2. Então é isso. Toda essa molécula inteira se chama PIP2, que é o fosfatidil, que é isso, ó. Isso é fosfatidil. Até aqui. Inositol, que tem quantos fosfatos? Então, por isso, PIP2. P de fosfatidil, que é tudo isso. Inositol é o azul, com 2 fosfatos. Fosfatidil, inositol, difosfato. Olha o que vai acontecer. Olha o que a fosfolipase C faz. Só a fosfolipase C vai tirar isso tudo, ó. O oxigênio tinha que ter vindo junto. Não quis vir. Oxigênio, maldito. Faz de conta que ele está aqui também. Então, isso tudo aqui, ó, vai sair. Concorda comigo? O que sobrou, gente? O que é isso? Isso é o diacil. Com quantos? Não é 2 ácidos graxos? Diacil glicerol. Lembra que eu falei para você? Monacilglicerol, diacilglicerol e triacilglicerol? Então eu tirei isso aqui, o que sobrou lá? Fala aí, gente. DAG, que é o diacilglicerol. Isso aqui é o inositol, que tem quantos fosfatos? Mas agora tem quantos? Tinha 2, agora tem? E a gente chama então de inositol trifosfato. Vamos de novo? Como é que chama a molécula inteira? PIP2, que é fosfatidil inositol difosfato. Qual enzima que está atuando? Fosfolipase C. A fosfolipase C está quebrando em qual carbono? E aí tudo isso está saindo. O que sobrou lá? Diacilglicerol. Concorda com isso, gente? Então a sigla é diacilglicerol, DAG. E o inositol? Tem quantos fosfatos? 3. Então a gente vai falar inositol com 3 fosfatos. IP3. Inositol com 3 fosfatos. Então, o PIP2 ele vai ser quebrado em diacilglicerol e IP3. Olha lá. Olha se você concorda. Ó. Vai desde o começo, hein? Você que fala. O hormônio vai se ligar a quem? Que está associado à proteína. Quantas subunidades? Quais? Qual que se desloca pela membrana plasmática? Que ativa? Que quebra o PIP2 em diacilglicerol, que é o DAG, e o IP3. Inositol e fosfato. Esse IP3, ele vai lá no retículo endoplasmático para liberar cálcio do retículo endoplasmático. Então, o IP3 vai lá para o retículo endoplasmático para liberar cálcio do retículo endoplasmático. E aí, olha agora. Cálcio mais diacilglicerol ativa a proteína quinase C. Perceba que no slide passado foi a proteína quinase C?
Proteína quinase. Então, ó, a fosfolipase C, PKC. A adenilato ciclase, PKA. Então, A de adenilato, PKC de fosfolipase C. Essas são as duas possibilidades que existem. Então, a ideia é essa, ó. Olha para lá. Olha para ver se você entende isso bonitinho e tem certeza que sim. Olha lá. Você vai entender isso, ó. Olha lá. Ó, hormônio se ligou ao receptor. Mesma ideia. Proteína. Subunidade alfa. Agora é a fosfolipase. Percebeu? Vai pegar um lipídio de membrana que se chama PI-E2. Fosfatidil, inositol, difosfato. Vai quebrar isso, quebrou. Vai sobrar diacilglicerol e diacilglicerol e IP3. O IP3 vai lá no retículo endoplasmático e libera cálcio mais diacilglicerol, proteína quinase, e aí você tem a resposta celular. Perceba que mudou foi só da enzima para frente. Se fosse adenilato ciclase, teríamos AMP cíclico. Se fosse fosfolipase C, temos diacilglicerol e IP3. Então, qual é o primeiro sinal? Qual é o segundo sinal? Diacilglicerol e IP3. Esse é o segundo sinal. Primeiro sinal, hormônio. Segundo sinal, diacilglicerol e IP3. Amém? Depois que libera o cálcio, é o que forma mesmo? Cálcio mais diacilglicerol ativa a proteína quinase C. Não, o segundo sinal O que você achou disso? Fácil ou difícil? O negócio é lembrar. Porque Você é capaz. O que é difícil nessa brincadeira? Todos esses hormônios, ó, todos eles. Corticotropina, hormônio liberador da corticotropina, dopamina, adrenalina, hormônio folículo estimulante, glucagon, hormônio luteinizante, odorante, hormônio da paratireoide, prostaglandina, serotonina, hormônio estimulante da tireoide. Todos esses funcionam ativando a adenilato ciclase. Todos, exatamente igual. A gente estava pensando na adrenalina, lembra? É adrenalina, mas poderia ser qualquer outro hormônio que funciona exatamente do mesmo jeito. O que muda? Muda o receptor. Lembra da especificidade? Cada hormônio com o seu receptor. Lógico, senão fode tudo. Beleza, queridos? Isso você tem que, assim, durante a vida você vai decorando isso, tá? Acredite. Fala, nossa, porque você vai tratar da mulher daqui um pouquinho que ela está de menopausa. O hormônio folículo estimulante, sei lá. O hormônio luteinizante, será que você está liberando amostras secundárias? Você tem que saber como é que ele age. E se você pensar na fosfolipase C? Acetilcolina, angiotensina, auxina, glutamato, peptídeo liberador da gastrina, a própria luz lá em drosófilo, não interessa, citocina, fator de crescimento, serotonina, hormônio antidiurético. Todos esses ligantes agem ativando a fosfolipase C. Aí você pensa, beleza, ficou fácil. Agora é que a coisa fica chata. Tava legal demais para ser verdade. Agora você decora, hein? Você vai tirar uma foto e vai colocar lá no mural da sua casa. Nossa, todo dia de manhã eu vou acordar e vou ler isso. É isso. Isso você vai decorar.
Eu acho que você disponibilizar esses nomes. Disponibiliza, por favor. Não. Deixa eu tirar. Nem adianta me xingar. Não adianta. Ai, não, desgraçado. Qual é a grande sacada, gente? Ó, mais uma coisa que é muito importante. Tipo, isso é muito importante. Nossa, tanto que isso é importante. Nossa, é demais. Funciona assim, ó. Acredite que ninguém vai falar isso pra você a não ser o tio Léo. Porque o tio Léo tá cegado, a vida tá ganha. Não tem problema na vida. Funciona assim. O seu sistema nervoso, decora lá, ó. O seu sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso vegetativo e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso vegetativo é o que te mantém vivo. E o sistema nervoso autônomo é o que responde a estímulo. Percebeu a diferença? Tipo, se você estiver em coma, qual dos dois sistemas nervosos que estão trabalhando? Vegetativo. Você não responde a estímulo. Capaz que não é da sua época, mas você lembra do Schumacher? Lembra do... espero que você lembre. Foi o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Foi esquiar, bateu a cabeça na pedra e deve ter uns 20 anos que ele está em coma. Né? Não sei quantos anos, não, uns 15 anos tem, não? Não, tem uns 12 anos. 12 anos. 8 anos, 4 meses, 32 dias. De 20 para 8. Sistema nervoso autônomo, então, ele não está funcionando. O sistema nervoso, não está funcionando. Mas, então, o sistema nervoso autônomo, ele responde a quem? A estímulos. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em 3 grandes grupos. 3 grandes grupos. Como que esses 3 grandes grupos chamam? Primeiro, sistema nervoso simpático. Beleza? O segundo, sistema nervoso parasimpático. Fechou? O sistema nervoso simpático tem qual neurotransmissor? Noradrenalina. Por isso, ele também é chamado de sistema nervoso adrenérgico. Acho que você entendeu que o adre vem de adrenalina. Então, esse é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático, ele tem como neurotransmissor o que a gente chama de acetilcolina. Acetilcolina. Por isso ele é chamado de sistema nervoso colinérgico. Acho que você entendeu que o colinérgico veio da colina. Percebeu isso? Então, gente, isso é sinônimo, tá? Nossa, eu estou com o sistema nervoso adrenérgico. Você tem que lembrar que é simpático. Você tem que lembrar que o neurotransmissor é a noradrenalina. Não, eu estou trabalhando com o sistema nervoso parasimpático. É a mesma coisa que colinérgico. Então, o neurotransmissor é quem? Acetilcolina. E aí o terceiro grande grupo, não menos importante, se chama NANC. Sabe o que significa NANC? Não adrenérgico, não colinérgico. Todos os outros neurotransmissores que existem estão dentro dessa classe. Tipo, glutamato.
Tipo, serotonina. Tipo, GABA. Sei lá, etc. Tem 1000. Aí, se você falar assim, nossa, estou trabalhando com glutamato. Aí o sistema nervoso vai chamar sistema nervoso glutamatérgico. Não, estou trabalhando com a serotonina. Sistema nervoso serotonérgico. Com GABA, GABAérgico. É só você colocar érgico no final das palavras. Tudo isso está dentro de quem? NANC. Calma que a bagunça está só começando. A gente só vai pensar nos dois primeiro, sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse NANC, ó, vai ser o que a gente chama de sistema nervoso límbico. Já ouviu falar nisso? O límbico? Você já deve falar, certeza que você já vive isso assim, ó, muito. O sistema nervoso límbico, ele é responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Não é o adrenérgico, não é o colinérgico, é o límbico. Eu tenho certeza que já falaram assim pra você. Nossa, quando você viu aquele garoto bonito e o seu coração disparou, foi por causa que você teve uma descarga adrenérgica. Já ouviu falar isso? A adrenalina fez meu coração bater mais rápido. E por causa daquele lindo rapaz. Isso é mentira. Nossa, vi a minha namorada. Como ela é gatinha. Meu coração. Ela me largou. Cacete. Isso não é sistema nervoso simpático e parasimpático que está fazendo seu coração acelerar ou não. É o sistema nervoso límbico. Se você tem alterações no sistema nervoso límbico, olha que doidura que é. Você deixa de reconhecer as coisas enquanto coisas. Ou as pessoas enquanto pessoas. Você deixa de demonstrar sentimento. Então tem vários distúrbios psicossociais que o problema é límbico. Isso é seríssimo. O cara tem tumor nas glândulas que produzem os neurotransmissores límbicos, aí ele pode ficar sexualmente violento, e aí ter síndrome não, né? Mas características de estuprador e o caralho. Isso é fisiológico, pode ser fisiológico. Pode ser malandragem? Claro que pode, mas pode ser fisiológico, tá? Porque perde-se a relação espaço-tempo, pessoa. É foda, mas ao ponto de você deixar de reconhecer, por exemplo, sua mãe como mãe, você perde toda a afinidade, caralho. Mas o que nos interessa? Quando você pensar no sistema nervoso simpático, qual é o neurotransmissor? Adrenalina. E aí você vai ter receptores para esse hormônio. E aí você vai ter os receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Todos esses receptores são receptores adrenérgicos. Todos eles. Então, o ligante é a adrenalina. Qual que é a parada? O alfa 1, todos estão associados à proteína G. Todos. O alfa 1, ele ativa, olha o sinalzinho de mais, fosfolipase C. O alfa 2, ele inibe adenilato ciclase. Beta 1, beta 2, beta 3 ativa adenilato ciclase. Isso você tem que decorar. Isso é a base da farmacologia. Essa brincadeira. Porque o professor vai falar assim para você, nossa, esse fármaco é um fármaco beta 2. Aí você tem que lembrar que ele ativa quem? Significa que ele transforma ATP em AMP? Sim. Ativa a proteína quinase A. Não. O receptor, ele é alfa 2. Ele inibe a adenilato ciclase, ou seja, não vai produzir AMP cíclico. Curtiu isso?
repetiu isso. Gente, juro, decora isso. Decora. Agora, eu só vou te mostrar mais do colinérgico. O colinérgico, ele vai ser dividido em 2 grupos. Só em 2. É a mesma coisa do adrenérgico, eu não sei se você percebeu. Ele foi dividido no alfa e no beta. Importante, ó, acredite em mim. Se falar receptor alfa ou se falar receptor beta, é adrenérgico. Não pode ser nenhum outro. Tipo, glutamatérgico não vai ter alfa e beta. Serotonérgico não vai ter alfa e beta. Colinérgico não vai ter alfa e beta para você não confundir. Aliás, você não, né? Para o mundo não confundir. Então, nosso receptor alfa é adrenérgico. Receptor beta é adrenérgico. Não existe alfa beta para os outros. Não existe. Se não existe, o colinérgico, olha só, ele vai ser M e N. Não é alfa e beta. M de muscarínico. Muscarínico. Vou colocar aqui embaixo porque não vai caber. Vou colocar na frente porque eu vou fazer caber, que eu estou com preguiça mesmo. Então, ó, ixi, agora tu fudeu. Então vai ser M de quê? Muscarínico. Eu não sei se você sabe, mas você já tomou chá de cogumelo? O chá de cogumelo te deixa doidão porque ele tem uma substância chamada de muscarina que liga a quais receptores? Muscarínicos. E o outro receptor é o N. N de nicotínico. Você já fumou paeiro na vida? Não, graças a Deus. O nicotínico veio da palavra nicotina. Então a nicotina ela causa dependência química, não é dependência psicológica só não. Porque se liga aos receptores nicotínicos. Você conseguiu perceber que não é alfa e beta? É NN. N de muscarínico, N de nicotina. Aí qual que é o pai? Você vai ter M1, M2, M3, M4, M5. E os nicotínicos? N1, N2, N3, N4. E aí, ó, vai mais uns 10 N. Eu sei que é foda, mas é assim. Aí depois, ó, percebeu isso então? Então, a gente vai decorar todos esses aqui, ó. Esses, ó, que a gente vai decorar. Só esses que vai te interessar hoje. Porque todos esses que eu estou circulando está associado à proteína G. Os nicotínicos não estão. Qual que é o quarto exemplo de receptor que eu te disse? Quarto exemplo, olha lá, seu caderno. Não, de receptor. Canal iônico. Esses aqui, ó, N1, N2, N3, N4, etc., está associado a canal iônico. Então não é receptor associado à proteína G, não é. Léo, e os muscarínicos? Todos? É. E os alfa e beta? É. Então decora, gente. E é só isso que eles vão falar assim, nossa, é o receptor M3. Gente, se o receptor é M3, ele é adrenérgico ou colinérgico? Muscarínico ou nicotínico? Muscarínico. Isso é foda, mas isso tem que ficar meio que associativo na sua cabeça. Porque você vai perceber assim, ó. Nossa, o cara tá com queimação. Ai, tô com queimação. Nossa, não sei o que, ai, meu esôfago tá queimando, aquela viadagem toda. Aí você vai tomar domperidona. Vai bloquear o receptor M3. Então, o que significa isso? Significa que seu estômago produz ácido clorídrico graças à estimulação colinérgica. Qual o receptor? M3. E aí você vai fazer essa associação na hora. Caraca, M3? Nossa, é muscarínico. Ah, beleza. Só que não para aí. Você vai tirar foto, hein? Os 2 últimos slides. Não sei nem quantas horas, mas eu cansei. 2 últimos slides. Primeiro é esse que você já tinha visto. Então, olha aqui, rapidão, ó. Ó, alfa 1, ele é? Olha o que ele faz. O resto você já sabe.
Se é fosfolipase C, tem que quebrar o P e P2 em diacilglicerol e P3. Foda-se. Tem que ser. Olha o alfa 2. Inibe. Se inibe adenilato ciclase, os níveis de AMP cíclico. Olha o beta 1, beta 2, beta 3. Ativa adenilato ciclase. Então, se você souber a biosimilarização, você faz sua associação depois. Tem que saber. Alfa 1, fosfolipase C. E tudo para baixo é adenilato ciclase. Esse inibe, o resto estimula. Isso é adrenérgico. Olha lá os colinérgicos. Você vai tirar foto, hein? Olha os colinérgicos ímpares. M1, M3, M5. Ele promove a atividade de quem? Da fosfolipase C. Significa que M1, M3 e M5, ele parece com quem? Com alfa 1. Alfa 1 ativa adenilato ciclase, só que alfa é qual neurotransmissor? Adrenérgico. M1, M3, M5? Colinérgico. Todos ativam fosfolipase C, claro. Só que um é acetilcolina, o outro é adrenalina, noradrenalina. Show? Claro que são receptores diferentes. E olha os pares. Os pares, ele inibe adenilato. Ele parece com quem então? Alfa 2. Então é muito fácil. Se você pensar, alfa 1, um é ímpar. Ele ativa a fosfolipase C. Todos os muscarínicos ímpares também. Então, os ímpares, fosfolipase C. Alfa 2, par, inibe adenilato ciclase. E os pares muscarínicos inibe adenilato ciclase. Quem ativa adenilato ciclase? Beta 1, beta 2, beta 3. Show? Fez essa? Escreve isso para você escrever. Nossa, alfa 1 e M1, M3, M5 ativam fosfolipase C. Alfa 2 e M2, M4 inibe adenilato ciclase. Show? Beijo.